路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分辨总是在9月，回忆是思念的愁，深秋南里的出口，亲吻着我额头，在那座一地小城里，我从没忘记你，成都带不走的只有你。走e走,早上好, bem-vindos a todos a mais um WhatsApp in China. E desta feita, para as notícias que decorreram esta semana, que decorreu do dia 15 de agosto ao dia 22 de agosto. Sejam muito bem-vindos e vamos aqui a mais algumas notícias bastante interessantes. De WhatsApp in China, o que se passou na China. A China pune 27 responsáveis por imagens eróticas em livros infantis. A China não brinca. O Ministério da Educação chinês puniu 27 pessoas devido a ilustrações de teor considerado erótico, publicadas num livro infantil, suscitando críticas nas redes sociais do país, informou ontem o jornal oficial, o Diário do Povo. Mas o que é que será que estas ilustrações tiveram? As ilustrações que surgiram num livro de matemática para o ensino primário, as crianças aparecem em poses de conotação sexual. De acordo com alguns internautas chineses, numa das imagens, um menino aparece sem calças, a mostrar o pênis. Os internautas também apontaram que alguns gráficos, a virilha das crianças expunha o contorno dos genitais. Noutras imagens, as crianças surgem em poses estranhas, com as bocas tortas, as línguas de fora e os olhos semicerrados. O Ministério da Educação concluiu que algumas das ilustrações não eram sérias ou de alto nível profissional e deram origem a interpretações equivocadas. O Ministério assegurou ainda que o desenho não está de acordo com os hábitos estéticos do público e que alguns das personagens desenhadas são feios, o que não reflete adequadamente a infância chinesa feliz. Entre as 27 pessoas punidas está o presidente da editora People's Education Press, que publicou os livros, e o editor-chefe da empresa, já demitido. Passamos para a segunda notícia. A China reduz taxas de juro em 5 pontos base para 3,65%. O Banco Popular da China anunciou hoje de manhã que vai reduzir a taxa de referência para empréstimos em 5 pontos base. Não é muito, mas já ajuda. Passando de 3,7% para 3,65%. O banco anunciou ainda uma redução de 15 pontos base, de 4,45% para 4,3%, para a LPR, a 5 anos, que já em maio teve uma redução semelhante. Estas decisões coincidem com as expectativas de analistas e investidores que o Banco Central da China iria reduzir as taxas de juros, face à desaceleração da economia do país asiático. E passamos para a parte geográfica, para o tempo, para o sol, para o calor, que gerou nas regiões do interior da China uma seca extrema. Esta seca está a afetar o mundo todo, mas algumas regiões agrícolas na China estão a sofrer com outra intensidade, devido à seca extrema. Perto da cidade de Chongqing, no centro do país, o rio Yangtze perdeu a água e fez com que as produções de soja fossem afetadas de forma drástica. Não é possível produzir alimentos naquela zona. As pessoas já não conseguem viver do que plantam porque a terra não dá nada. As autoridades chinesas admitem que nas partes mais remotas desta cidade há 1 milhão de pessoas já com falta de água potável. Uma tragédia na China. A seca revela estátuas budistas centenárias na China. A construção de uma ilha submersa pode ter 600 anos. Casos semelhantes ocorreram nos últimos dias na Europa,
que também enfrenta o período sem chuvas e de altas temperaturas. A seca de um rio na China revelou uma ilha submersa e 3 estátuas budistas que podem ter sido construídas há 600 anos. Imaginem, há 600 anos. O rio Yangtze está seco. O nível da água do Yangtze vem caindo rapidamente, em meio à seca e uma onda de calor na região sudoeste do país. Cerca de 66 rios em 34 condados de Chongqing secaram, informou a emissora estatal, a CCTV, na sexta-feira passada, dia 19 de agosto. Na Europa, semanas de seca e calor intenso também revelaram tesouros submersos há muito tempo. Procurem o Danúbio. Passamos para o comércio internacional. A China amplia a sua fatia no comércio global. O comércio externo da China cresce 9,4% no primeiro semestre de 2022. Para quem acha que a China não cresce, está enganado. O comércio entre a China e o resto do mundo registrou um crescimento ao molde de 9,4%, já que os Estados Unidos aumentaram 11,7%. Afinal, o comércio continua. De acordo com a Administração Geral das Alfândegas do país asiático, as exportações denominadas na moeda chinesa avançaram 13,2% entre janeiro e junho, para 11,14 bilhões de yuans, 1,65 bilhão de euros. As importações aumentaram 4,8%. O comércio internacional da China experimentou uma recuperação notável nos meses de maio e junho, disse o porta-voz das alfândegas Li Kuiwan em conferência de imprensa. E vamos ouvir aqui mais um bocadinho da música que eu passo aqui, que muitos de vós me têm perguntado. Chama-se Chengdu, uma das cidades mais famosas na China pelos seus pandas. Pandas em mandarim diz-se Xiongmao. Xiong quer dizer urso e Mao quer dizer gato. Xiongmao. Vamos lá ouvir mais um bocadinho. 我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。14年的舟，山丘南入的川流，亲吻着我额头，在那座阴雨的上里，我从未忘记你。长路太不错的只有你。长路的街头走一走，直到到了enfim, continuando, vamos continuando. Quem não gosta de música chinesa? Eu adoro música chinesa, tem músicas lindíssimas. A Associação Chinesa de Futebol lança ofensiva contra manipulação de resultados. As autoridades chinesas do futebol lançaram uma nova ofensiva contra a manipulação de resultados devido a apostas desportivas, após uma série de resultados suspeitos em agosto. Avançou hoje a imprensa estatal chinesa. O futebol chinês já passou por grandes escândalos de corrupção nos anos de 2000, envolvendo altos funcionários e jogadores da seleção nacional. Os receios sobre o retorno à manipulação de resultados ocorrem após cenas grotescas relatadas pelo jornal oficial em língua inglesa China Daily, durante uma partida de sub-15 no início de agosto, na província de Guangdong, no sul do país. Os jogadores, de repente, pareceram parar de jogar, vagueando sem rumo no campo. Descreveu o jornal esta semana, depois da Associação Chinesa de Futebol ter confirmado que estava a investigar o jogo em questão.
A Associação Chinesa de Futebol convocou representantes das várias ligas e pediu aos clubes que não permitam atividades ilegais e criminosas, escreveu o jornal do Partido Comunista Chinês, Beijing Youth Daily, na quinta-feira passada. Durante esta reunião, a associação, a CFA Chinesa de Futebol, disse que recebeu informações sobre os clubes participantes e disse que está a trabalhar com a polícia para investigar e reprimir tal comportamento, acrescentou o Beijing Youth Daily. A Associação Chinesa de Futebol emitiu novas diretrizes disciplinares para os clubes esta semana, exigindo punições restritas e severas para qualquer pessoa envolvida em atividades ilegais, acrescentou o referido diário. Uma boa notícia para Portugal. Novos laços de amizade e cooperação foram estabelecidos entre Viseu e Taiwan. Em quase 3 décadas de disseminações, esta é a primeira cidade chinesa com a qual Viseu estabelece uma cooperação nas mais variadas áreas de governação municipal. O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, e o presidente da Câmara da cidade, Tai Yuan Zhang Xinwei, celebraram dia 17 de agosto uma carta de intenção para o estabelecimento de uma relação amigável entre ambas as cidades portuguesas e chinesas. Numa cerimónia online, ambos os autarcas firmaram um acordo que visa o desenvolvimento de laços de amizade, entendimento e cooperação em áreas como a economia, o comércio, a ciência, tecnologia, a cultura, a educação, o desporto, a saúde, os recursos humanos, entre outras. Esta é a primeira vez que o município de Viseu inicia relações de disseminação com uma cidade chinesa. Até à data, são 10 os protocolos assinados com cidades da Europa, África e América do Sul. E temos motivo para lançar foguetes em Macau. Macau está em festa. O Covid-19 está a terminar. Macau registra a maior afluência turística desde o fim da quarentena obrigatória. Macau recebeu mais de 17 mil visitantes no sábado. Foi a loucura. O número mais elevado desde que a China levantou a quarentena obrigatória a pessoas vindas da região, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Turismo. Num comunicado, a Direção de Serviços de Turismo sublinhou que a média diária de visitantes ficou perto de 11.700 entre 12 e 18 de agosto, mais 56% do que na semana anterior, e muito acima da média registrada em julho, que teve meros 315 turistas. O número de visitantes em Macau caiu em julho 98,8% em termos anuais, devido ao surto de Covid-19 que atingiu o território a partir de 18 de junho. Durante o surto, os turistas que viessem a Macau teriam de se submeter a uma quarentena obrigatória no regresso à China continental, medida que foi levantada, dia 3 de agosto. No sábado, o Centro de Coordenação de Contingência do novo tipo de coronavírus anunciou que os estrangeiros residentes na China continental podem visitar a região, sem autorização prévia das autoridades sanitárias, a partir de hoje. E ficamos por aqui com o WhatsApp in China. Não ficamos por aqui. Preparem-se, porque as aulas de mandarim da minha empresa Orienta-te, vão recomeçar na primeira semana de outubro. E dia 27 e 29 de setembro teremos uma mega masterclass sobre o WhatsApp in China, a China no mundo e o mandarim no mundo. Então, não falhe que eu vou dando notícias por aqui. Desejo o Juni, 新年快乐，我祝你新气快乐，我祝你周末快乐。Estou na brincadeira. Desejo-vos uma boa e feliz semana. 再见。